Olá, capitalistas! Seja bem-vindo a mais um Panorama de Mercado. Antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o seu like aqui no vídeo. Agora sim, vamos para o gráfico. Capitalista na tela, estamos com o nosso primeiro ativo de análise, o Índice Futuro Brasileiro. Porém, antes de começarmos, gostaria de lembrá-los que o patrocínio para este vídeo ocorre por conta da minha corretora parceira 4XC. O link do site da corretora estará aqui abaixo na descrição, bem como o link de IB, caso você queira abrir a conta pela 4XC e operar os ativos que nós analisamos aqui e diversos outros ativos na sua conta. Agora sim, vamos à tela, o ativo Índice Futuro Brasileiro, pessoal. Lembrando que a gente faz análise aqui com um panorama semanal, então sempre estaremos analisando o gráfico de 1 hora. O gráfico de 1 hora já vai balizar para você um bom direcionamento que o ativo pode ter durante a semana e ali você consegue ter uma ideia macro. E essa ideia macro favorece você para fazer as operações no intraday. E você que opera também em swing trade pode se beneficiar com as nossas análises. Então, sem mais delongas, pessoal, nosso primeiro ativo aqui, Índice Futuro Brasileiro, da semana passada nós havíamos comentado já dois possíveis cenários, tá? Possíveis cenários que estariam acontecendo aqui para o ativo. O primeiro cenário foi o que se concretizou. Tá? Então o ativo continua em uma tendência de alta, ele continua a sua tendência de alta. E o nosso segundo cenário, que era o cenário menos provável, acaba aí sendo apenas uma ideia, uma ilusão que ficou, uma projeção, melhor dizendo, que ficou aí engatilhada no nosso gráfico. Agora, o que nós temos de informação? Aqui nós temos informação do índice, considerando esse fundo e um topo prévio. Por que topo prévio, pessoal? Porque a gente ainda não teve o rompimento de um fundo validado. O que precisaria para ter um rompimento de um fundo validado? Poderíamos considerar essa consolidação aqui, ó, o rompimento dessa região e a permanência do preço abaixo dessa região nos dá a expectativa de que possivelmente o ativo poderá estar corrigindo todo este movimento de alta, fazendo o seu movimento de retração. Lembra que os ativos eles se movimentam com impulsão e retração? Pois bem, aqui nós temos essa possível situação acontecendo no índice. Essa informação aqui a gente pode tirar, pessoal, para não ficar poluindo o nosso gráfico. Tá? O fundo, a gente pode considerar sendo este fundo como um fundo de interesse. Tá? Nós temos aqui uma movimentação lateral, teoricamente, do preço, e aqui a gente vem com algumas expectativas. Tá? O rompimento da região e a permanência do ativo abaixo dela. Tá? Aqui seria um cenário 2. Tá? Por que 2? Porque ele precisaria aqui de uma inversão da tendência. Tá? O cenário 2. E o cenário 1 é a continuidade da movimentação. Está ali rompendo, permanece e dá continuidade. Okay? Então, cenário 1. A gente pode dar um zoom out no gráfico e ver o que temos aqui para trás, de informação. Então, lá atrás, o topinho que o preço já trabalhou, então ele capturou uma liquidez. Isso mostra que, poxa, ele já capturou a liquidez, um topo anterior, então ele pode começar seu movimento descendente. Só que para isso a gente precisa de um rompimento de um fundo, ok? Então lá atrás, aqui a gente teve praticamente um rompimento que foi nessa região aqui. Só que percebam que o preço ele não rompeu o fundo, olha, ele só fez o pullback e deu continuidade, ok? Então, possíveis cenários. A nossa estrutura, né? Tivemos a quebra de estrutura, então a nossa estrutura aqui acaba agora sendo, a gente considera o fundo e o topo da região, um topo prévio, tá? Essa seria a nossa estrutura. Colocamos aqui Fibonacci do topo ao fundo. Opa, deixa eu pegar outra ferramenta, que é a caixa de Gantt, que ela está mais configurada aqui, ó. Do topo ao fundo. Abaixo dos 50%, o que nós temos? Temos algumas regiões, tá? Esse camarada aqui, eu já vou tirar, eu vou utilizar esse aqui. Podemos utilizar essa região.
também dá para considerar essa região aqui, ó, de lateralização. Tá? Uma região um pouco mais consolidada, até porque nós temos aqui, ó, alguns pontos de liquidez liquidez interna. Perfeito? Então, deixa eu remarcar aqui, liquidez interna. Colorido, pretinho. Perfeito, pessoal. Então, se observarmos aqui, ó, o rompimento do fundo, principalmente com mais veracidade, né, o rompimento dessa região aqui, nos dá mais convicção, tá? Daria mais convicção na movimentação. A gente pode dar uma olhada nas médias. Ó, o preço, a média de 9 já meio que ficando flat, tá? Então precisaria aqui da inversão da movimentação. Média de 200 lá abaixo, tá? Então o preço pode vir trabalhar nessa região, acaba sendo um bom ponto. E outro detalhe, pessoal, se o preço continuar subindo, a gente estica a referência e fica mais interessante. Se esticarmos a referência, a gente pode utilizar essa região aqui também, tá? Mas caso o preço continue subindo. Então, tendência de alta no índice futuro, já capturou liquidez, está pronto para fazer uma reversão. Porém, para fazer a reversão, precisamos da confirmação. Enquanto não temos rompimento de fundo nem violação das médias, o ativo continua em tendência de alta. Lembre-se disso. Se não houver rompimento, confirmação de rompimento, violação das médias, o ativo continua em tendência de alta. O IFR já em região sobrecomprada, tá? Entregando possíveis divergência. Então, mais um ponto para ficarmos atentos à reversão. Tá? Mais um ponto. Dando continuidade aqui então, pessoal, chegamos em Nasdaq, o ativo da Bolsa Americana. Tá? Então, Nasdaq aí na sua tela, gráfico de 1 hora, assim como nos outros. E nós temos aqui, a nossa movimentação, né, da semana passada, ela já se cumpriu, tá? Que era um movimento aqui descendente. Ela chegou nos nossos pontos de interesse. Tínhamos como ponto de interesse aqui um bloco de ordens logo abaixo e essa região de ineficiência. O preço travou na ineficiência, continuou sua movimentação. Ativo também em tendência de alta. Já trabalhou em um ponto de captura de liquidez? Sim. Entregou rompimento de fundo? Não. Então ainda continua em tendência de alta, tá? Fiquem atentos. Onde que seria aqui um rompimento de fundo? Nesse nosso camarada aqui. Mas ainda temos aqui, ó, a expectativa do ativo continuar movimento de alta, movimento para capturar a liquidez superior. Esse camaradinha lá atrás, eu vou deixar ele, tá? Mas eu vou colocar ele numa coloração cinza. E a gente vai trabalhar com o seguinte, fundo prévio não, fundo validado, tá? Ele já rompeu regiões de topo prévio. Opa, não é essa que eu quero, aqui vem lá, topo prévio, pessoal. Topo prévio. Para confirmar um topo, o que eu preciso? Rompimento de fundo. Tá? Então, enquanto não rompe o fundo, a gente continua trabalhando com a tendência de alta do ativo. Temos esse ponto aqui em cima, aguardando para ser tocado. Então, o que a gente analisa nessa região? Se o preço romper essa região, tocar nesse bloco de ordens, possivelmente ele faça aqui uma violação, rompe fundo, ele vai validar para a gente região de topo. Se ele fazer este movimento, a gente trabalha com movimentos descendentes. Tá? Tanto a partir do momento que ele toca aqui, ou se o preço já fazer essa movimentação daqui. Tá? Aí a gente trabalha com uma movimentação descendente. Primeiramente, precisamos de um rompimento de fundo. Enquanto isso, o ativo continua em tendência de alta. Tá? Tendência de alta, tendência de alta, até ter um fundo ou médias rompidas. Tá? Então, tendência de alta até ter um fundo ou médias rompidas. Tiago, rompeu o fundo, o ativo está trabalhando. O que eu vou analisar? O que eu preciso ficar de olho? Você fica de olho nessa região aqui, ó, de ineficiência. Tá? Por que essa região? Só ajustar aqui. Porque essa região, pessoal, vou escrever aqui. Porque aqui a gente pode estar considerando essa estrutura. Ela capturou liquidez, rompe topo, tá? Então a gente trabalharia com essa estrutura. Aqui nesse ponto, fiquem atentos. Se o preço romper essa região, ele vem trabalhar em fundos mais baixos. Fundos mais baixos nesse ponto
tá? Aqui a gente pode considerar como uma liquidez interna bem expressiva, tá? Deixa eu ajustar aqui a correção, aí. Tem que botar aqui pretinho para ficar mais visível para todos nós, tá? Então, liquidez interna, se o preço trabalha nessa região, porventura ele pode vir trabalhar aqui nesse grande bloco de ordens, ó. Então, pontos para a gente ficar atento, tá? Aqui é um bloco de compra. Então, nesses pontos poderíamos estar formando movimento comprador. Captura a liquidez, toca no ponto de interesse e dá continuidade para alta. O que você faz? Quero ter mais confiança, Thiago. Você, quando identificar o fundo, o topo, perdão, você coloca o preço, o Fibonacci no topo, arrasta até o fundo, tá? Que é o nosso fundo lá atrás, ó. Aí você vai ter aqui, ó, 50% da estrutura. Abaixo dos 50% são regiões interessantes para estar comprando. Thiago, quer dizer que eu não posso comprar acima dos 50%? Pode, principalmente se o ativo considerar apenas essa estrutura. Então a gente trabalha com duas expectativas. Deu reação de compra nesses pontos aqui, pessoal. Você observou um rompimento de estrutura, o preço, né, toca na região, vem fazendo regiões de liquidez interna e depois ele faz uma troca de estrutura na microestrutura nos 5, 15 minutos. Ativa movimento comprador. Tá? Aí existem vários setups aqui que você pode estar trabalhando. Bloco de ordens, inversão de ineficiências, ancoragem nas médias. Tá? É sempre bom e importante você observar as médias longas. Olhem só, aqui abaixo do Fair Value Gap nós temos as médias de 200. Tá? Um bom ponto para o preço vir, né? Fazer uma trava aqui, trabalhar na média de 200 e dar continuidade para alta. Sempre atentos às médias. É muito importante, tá, pessoal? A média ela não vai ser o seu balizador para tomada de decisão, mas ela lhe ajuda a tomar direções no preço. Tá? Porventura aqui, ó, captura de liquidez e ancoragem na média. Após o preço abrir com gap, né, e voltar aqui, ó, trabalhando durante a sessão de Londres e depois de Nova York, ele abre já continuando a tendência. Então, é sempre interessante a gente ficar de olho. Média e o IFR também é interessante. Tá? Ó, divergência no IFR, preço em região de sobrecompra, corrigiu agora fazendo topos mais altos e no IFR topo mais baixo, chegando próximo de uma região aqui de retorno. Então, mais um ponto para a gente ficar de olho numa possível correção. Isso mostra que, teoricamente, por indicador, o preço ele já está esticado, já está fraco a intenção na compra. Tá? Então, você fique atento. Operações compradoras se prevalecem ainda até que tenhamos um fundo ou as médias curtas sendo rompidas e invertidas para baixo. Lembre-se disso. Tendência de alta, topos e fundos ascendentes, médias inclinadas para cima. Tá? Preço trabalhando majoritariamente acima das médias. Tendência de baixa, tá? Uma reversão. Precisamos de um rompimento de um fundo, o preço ficando abaixo dessa região e as médias invertendo. A média que está apontada para cima, ela precisa fazer o quê? Ó, inclinar para baixo. Tá? E ela virando para baixo, aí te dá aqui uma confirmação melhor para você poder fazer uma entrada. Tá? Até dá para comentar, pessoal. Hoje eu fiz uma operação aqui agora à tarde em Nasdaq, utilizando as médias. Tá? Deixa eu ver se eu encontro. O ponto foi no gráfico de 1 minuto, vejam só. No 1 minuto, o que eu observei, pessoal? Foi um trade lindo, tá? O preço ele já trabalhando aqui dentro dessa região de interesse, olhem só, considerei esse camaradinho aqui como fundo, tá? Por que como fundo? Foi um pavio de candle que capturou a liquidez anterior. Tá? Poderia ter usado isso aqui também, ó, funcionaria da mesma forma. Tá? Então nós tivemos o rompimento de fundo, tá? Fundo micro, tá, pessoal? Não estou falando de fundo macro, senão fundo macro seria esse camarada lá atrás. Tá? Então o preço faz o quê? Rompe fundo, olha, faz pullback, a média aqui ó, de 9 inverteu, o preço trabalhou abaixo, tentou retornar acima do preço, não conseguiu, a média de 20 aqui ó, fez preço, ancorou, ó, 3 candles consecutivos, a média de 9 inclinando. Tá? No rompimento desse fundo do candle eu entrei vendido, meu alvo aqui atrás, aqui embaixo, tá? Região de liquidez, belíssimo trade aí, praticamente sem calor nenhum. Tá? Só entrei
já deu essa ignição aqui, ó, de barra, já protegeu o trade e foi embora, tá? Então, sempre bom alinharmos movimentos de price action com os movimentos técnicos, tá? As médias, ok? Então, é isso, tá? Ativo Nasdaq ainda em tendência de alta, aguardem possíveis retornos aqui às regiões para posições compradas, tá? Aqui também acaba sendo a mesma expectativa. Ok? Então, dando continuidade aqui, vamos para a Dow Jones, pessoal. Dow Jones, tá? Nós estamos aqui meio que travado, tá? Movimento lateral. Este movimento lateral, ele não está desenvolvendo, tá? Por mais que ele capturou liquidez aqui, ó, anteriormente nesse fundo, assim como o Nasdaq, que já era para ele ter dado uma ignição na movimentação, não está conseguindo, tá? A nossa análise da semana passada acabou sendo assertiva, o preço trabalhou onde ele teve que trabalhar, onde nós tínhamos aqui a expectativa, entregou a reversão da movimentação de mercado, porém a gente ainda está travado dentro dessa estrutura, ó, com topo, fundo e topo. Estamos travados aqui dentro. Podemos trabalhar com uma microestrutura, tá? O rompimento dessa região, tá? Preço trabalhando aqui, formando liquidez, tá? Tanto a liquidez na parte superior do gráfico, quanto a liquidez na parte inferior, tá? Superior e inferior, liquidez nas duas pontas. O que pode estar acontecendo, pessoal? Um futuro possível movimento de manipulação, tá? Romper fundo e dar continuidade para alta. Mas como o Nasdaq já está chegando numa região de interesse, o ativo ele pode fazer já, né, não são tão correlacionados, mas as bolsas acabam trabalhando em conjunto. A gente pode ter aqui uma movimentação aonde deixa eu só ajustar aqui, aonde nós podemos ter a reversão de mercado. Aqui um outro ponto de interesse, tá? Interessante para a gente ficar de olho. Região ali na qual poderá haver a captura de liquidez. Então fique atento, isso aqui não seria direto, a gente precisaria aqui de uma reversão, assim como nas outras expectativas. Tá, o rompimento de fundo, precisa de um rompimento de fundo para reverter a movimentação. A gente olhar aqui FR, dando divergência, tá? FR dando divergência, as médias ancorando o preço, tá? Então, ainda acredito aqui, ó, na possibilidade de uma movimentação de alta, tá? Aqui para o Dow Jones. Chegando nessas regiões aqui, se houver rompimento de médias, a violação das médias, rompimento de fundo, aí a gente trabalha com uma expectativa de venda. Tá? Mas a princípio aqui a gente tem alvos mais altos para vir ser buscado, principalmente essas regiões de liquidez. Tá? Acredito que Dow Jones pode trabalhar nessas regiões para depois inverter a movimentação. Tá? Então nós temos um movimento expansivo, um movimento lateral, pode ter um outro movimento expansivo, uma outra lateralidade para depois aqui uma reversão, vindo trabalhar nessas regiões aqui. Mas essa semana acredito que seja uma movimentação aqui mais para alta, ok? Semana passada a nossa expectativa lá de baixo concreta, a gente acertou aqui a movimentação de alta e aqui o ativo agora só precisa dar continuidade, tá, do seu movimento. Está fraco, mas a gente faz uma análise interna, ele vem trabalhando aqui nas suas ineficiências, ó. Trabalhou na ineficiência, precisa romper este topo, tá? Rompendo o topo, permanecendo acima, dando continuidade, você pode trabalhar com vendas. Cuidado com compras, perdão. Cuidado com vendas, tá? Ele pode fazer essa movimentação, induzir você à venda e depois retornar. Espere o ativo permanecer abaixo, fazer pullback, ancorar na região, depois dar ignição, tá? Com candle de ignição nessa zona. Você pode observar também a inversão das médias e a ancoragem da média favorecendo essa movimentação. Antes disso, não trabalhe pensando em vendas, tá? Trabalhe pensando em compras, tá? Principalmente que movimentos laterais, 80% deles têm um rompimento falso. Então você pode ser induzido aqui a movimentos vendedores, na qual ele só está capturando liquidez e depois continuando a movimentação. Germany 40, pessoal, ativo do índice alemão, tá? Praticamente um movimento semelhante aos índices americanos, mas as nossas expectativas aqui acabaram sendo frustradas, tá? Eu esperava o preço vir trabalhar aqui abaixo, assim como nos índices americanos, não concluiu, tá? Ainda acaba tendo um ponto de liquidez aqui para ser analisado nas nossas próximas semanas. É ponto que a gente fica de olho. Esse aqui também eu vou deixar aqui,
Tá? Capturou liquidez, não retorno ao movimento, expectativa frustrada. Trabalhou em ponto de interesse, não rompeu fundo, não rompe fundo, não tem reversão de movimentação. Tá? Agora está em um novo ponto de interesse, tá? Na extremidade da movimentação. O que a gente pode aguardar aqui? Preço trabalhar nessa região. Tá? Continua em tendência de alta. Isso aqui acabou não acontecendo. Também, região frustrada. Temos o que? Temos um fundo prévio e um topo que ainda não temos ele confirmado. Tá? A gente pode considerar este camarada sendo um possível fundo e o preço trabalhando nessas regiões. Percebam só, ele pode fazer um micro movimento de baixa até essas regiões. Tá? Captura a liquidez, faz um movimento de baixa até aqui. Rompendo essa zona, pessoal, fica bem interessante. Principalmente se ele deixa a liquidez interna para dar continuidade neste movimento assim, ó, com o rompimento deste fundo. Tá? Então a expectativa principal, né, o preço ainda continua em tendência de alta. Tá? Só que ele já está trabalhando em pontos de interesse de tempos gráficos maiores. Então, possivelmente correção. Tá? Então, possivelmente aí correção vindo. IFR, divergência no IFR. Médias, ancorando o preço ainda. Então, precisamos de rompimento de média e violação de fundo para confirmar tendência de baixa. Enquanto isso, trabalhem com altas. Tá? Em tempos gráficos menores, você pode utilizar outros fundos. Tá? Aqui eu considerei essa região sendo o fundo do gráfico de 1 hora. Tá? Acaba sendo mais visível. Mas para intraday você pode trabalhar com movimentos menores e a expectativa de rompimento de fundos em tempos gráficos menores é o quê? É corrigir a estrutura desse fundo. Corrigir até onde, Thiago? 50% de FIBO ou, de fato, vir buscar a liquidez nessa região. O que pode acontecer, pessoal? O preço trabalhar, vir aqui, tá? E retornar ao movimento. Então, aí aqui a gente considera como um falso rompimento e captura de liquidez. Por isso que a gente precisa ter confirmações. Como que você considera uma confirmação no rompimento? Tendo espaçamento nos candles quando ele faz o rompimento aqui. Tá? Ele rompe com candles fortes e na reversão vem candles fracos. Tá? Candles fracos. Ó, diferentemente aqui, por exemplo. Deixa eu só dar um zoom aqui. Ó. Nós tínhamos a região de fundo, certo? Ó, região de fundo. Ó, vem um candle forte, gerou ineficiência. Esse candle forte, pessoal, ele não teve capacidade de romper o fundo, depois de ter tocado lá no ponto de interesse. Então foi o que? Um sell to buy, vender para comprar. Induzir operadores aqui a vender também. Tá? Então ele não houve o rompimento. O que você precisaria? Um outro candle aqui, ó, continuando essa movimentação e rompendo. E os candles subsequentes sendo candles fracos na compra. Tá? Aqui a gente percebe que houveram candles de ignição. Ó, esse candle foi um candle bonito na ignição. Tá? Esse nem tanto, houve defesa, mas esse seguinte aqui também. Então aqui nós temos até um padrão gráfico, que é os 3 soldados de alta. Tá? Um padrão de candle, por exemplo. Então, um candle forte, vendedor sem eficiência de romper fundo, e 3 candles de altas consecutivos, engolfando o candle anterior. Tá? Então, dá até para considerar aqui também, a gente considera um bloco de ordens. Esse candle aqui, ó, ele trabalha com o bloco de ordens, esse candle negativo trabalha com o bloco de ordens anterior e tem uma saída dele, tá? Tem uma saída dessa região. Tá? O preço volta, trabalha e dá continuidade. Então, aqui é um bloco de proporção, tá? Dando continuidade na movimentação. Tá? Então, alguns detalhes aí que você deve se ater. Tocou em ponto de interesse, mas não rompeu fundo, não é venda, continua o movimento de alta, aí você observa. Né? Ó, veio manipular essa região, capturou liquidez interna com candle bonito de ignição. Nesse ponto, o IFR, como é que estava? Deixa eu ver aqui. Ó, o IFR não estava em região de sobrevenda, tá? Mas estava abaixo de 50%, mas também não estava em região de sobrecompra. Então, não deu balização para, né, nesse ponto aqui, para estar entrando vendido. As médias. Ó, a pressão corando, rompeu a média de 9, né, ancorou para baixo. Só que logo em seguida já vem, tá? A média de 50 aqui, se a gente observa em outros tempos gráficos, podemos ter ancoragem, ó, média de 200 próximo, de 5 minutos, no intraday. Estava com tendência de baixo, abaixo das médias. Encerramento da sessão de Londres, vamos ver aqui no 4
horas, 240 minutos. Está nos 240 minutos. Ó, o preço tentando violar a média de 9, não consegue, dentro da média de 200. Então, estava em uma região bem complexa para considerar um rompimento, uma reversão de tendência. Tá? O que eu consideraria o rompimento, reversão de tendência? O preço de fato romper essa região e ficar abaixo dela. Então, poxa, houve um rompimento dessa zona? Houve. Então, o que o preço precisaria fazer? Romper, retestar e dar continuidade. Romper, retestar e dar continuidade. Antes disso, continua a tendência de alta. Tá? Então, aqui, índice alemão, expectativa dele continuar a alta, trabalhando no ponto de interesse. Se observar o rompimento de fundo, a gente trabalha com ele vindo buscar a próxima região de fundo. Rompendo essa região de fundo, expectativa de correção maior, tá? Correção maior, aí a gente tem essa região de liquidez para ser buscada e temos alguns blocos também que a gente pode deixar marcado, tá? Como este camarada aqui, opa, vamos ver aqui assim, como este camarada aqui, e também este outro aqui abaixo. Então, duas regiões de possíveis movimentações que o preço chegando ali pode haver aqui a reação na ponta compradora, tá? Ativando aqui uma operação na compra. Perfeito? Entendidos? Então, praticamente aí todos os ativos aí em tendência de alta, né? Para ter a correção, precisa um rompimento de fundo em média, como a gente já vem falando há muito tempo. Agora na tela o dólar futuro, pessoal, o USD-BRL, tá? Mini dólar, como é conhecido aqui no Brasil. Nós temos um topo e temos nosso fundo também da estrutura. Alguns pontos de interesse aqui. Houveram captura de liquidez, mas o ativo não teve força para trabalhar. Tá? Então aqui ó, a gente esperava uma continuidade. Ele abre com gap de baixa e continua buscando os preços mais em conta. Esse aqui não trabalhou. Aqui abaixo, um possível breaker block, ele dá uma segurada na movimentação. Só que agora eu fico com atenção ao que? Ao bloco de ordens que fez a captura de liquidez lá. Porque logo abaixo aqui dessa região nós temos liquidez. Ó. Então o preço está praticamente lateralizando. Até para quem gosta de figura gráfica, aqui ó, ele está formando um triângulo. Um triângulo descendente. O que pode acontecer aqui? Ó? Captura de liquidez e retomada para alta. Tá? Vamos observar essa possibilidade aqui. Se isso não acontecer, pessoal, o preço romper o fundo, tá? Ele vai romper este fundo. Aí nós trabalharíamos aqui com movimentos vendedores, tá? Precisa romper, testar e dar continuidade. Tá? A minha expectativa é que ele faça um movimento de alta. Então esse aqui seria o meu cenário 1. Tá? E lá embaixo seria o meu cenário 2. Tá? Acredito que o movimento de alta pode acontecer inicialmente até por conta disso aqui. Ó. IFR, região de sobrevenda e apresentando divergência. Tá? Então, bastante atenção aqui no dólar para essa semana. Até onde a gente pode cogitar uma possível movimentação, pessoal? Então, a gente tem... Vou apagar isso aqui. Vou apagar esse outro aqui, que já não faz sentido para a gente. Lá em cima, né, lá na extremidade do movimento, a gente fica de olho naquela região lá. Só que não acredito que o preço vá em uma semana lá naquele ponto. Tá? Aqui a gente estica também, fica atento nesses primeiros pontos aqui, mas... majoritariamente, vamos dar uma olhadinha nas médias, a média de 200, tá? Então a gente tem essa regiãozinha aqui, ó, que o preço pode dar uma travada, aqui, ó. Essa região que o preço pode dar uma travadinha aqui. Opa. Então aqui seria um ponto na qual eu estaria de olho para o preço retornar até essa região, tá? Tem muita ineficiência aqui atrás de ser fechado e também aqui acabou sendo um ponto de lateralização no dia. Tá? Então a gente já ficou aqui 1, 2, 3, 5 horas trabalhando aqui. Tá? Dia 17 ficou lateral nessa região. Tá? Então aqui eu cogito na captura de liquidez para reverter. Ele precisa fazer essa correção, tá, pessoal? Essa captura de liquidez aqui ó, interna para dar continuidade.
Tá? Se ele romper aqui, se ele romper essa região, posso imaginar uma possível manipulação. Tá? Se ele abrir com um gap aqui nessa zona, pode ser um movimento falso. Tá? Então, atenção, se o preço abrir aqui em cima, pode ser movimento falso para reversão. Aí a gente trabalharia com o segundo cenário. Tá? Não acreditaria que ele abriria aqui em cima, viria aqui embaixo, depois revertesse. É possível, mas acredito que não seria tão otimizado esse tipo de movimento. Ok? Agora, indo aí para o euro-dólar, pessoal. O euro-dólar nós tínhamos a expectativa aqui de um movimento vendedor. Tá? O rompimento aqui um rompimento do fundo, uma microestrutura, deu uma possibilidade de movimento de alta, mas acabou não sendo validado, esticou mais ainda a nossa referência como topo. E agora a gente tem aqui, podemos considerar já sendo um topo válido, tá? Por que um topo válido? Já vou trazer a explicação para vocês. Isso aqui foi frustrado, esse aqui foi frustrado também. A gente trabalhou aqui com uma região de liquidez, tá? Então ele captura ponto de liquidez e rompeu aqui uma região de fundo, uma lateralização. Esse rompimento houve força vendedora, olhem os candles vendedores, e o retorno comprador aqui não muito forte, tá? Um retorno fraquinho. Então o que nós temos aqui agora? Nós temos regiões superiores aqui que o preço pode vir estar buscando, né, trabalhando para dar continuidade numa venda depois. Então nós temos essa região que eu ficaria de olho. Vou aumentar aqui a intensidade. E temos a próxima região aqui também. Um bloco de ordens. Houve força a sair dessa região. Tá? Então o preço pode estar trabalhando aqui nessa zona. Para quem gosta de figura gráfica, pessoal, deixa eu dar uma olhadinha aqui no diário. O diário também capturou liquidez lá atrás. Lá atrás, tá? Janeiro de 2022, mas capturou um topo. Então ele pode fazer uma correção. Só que olhem só que legal. Deixa eu ver isso aqui agora. Quem gosta de figura gráfica? Levanta a mão aí. Quem gosta de figura gráfica de reversão? Não temos aqui um possível, pessoal. Olhem só. Ombro, cabeça e o ombro sendo formado aqui, ó. Um oco, pessoal. Tá? Então, o rompimento. Se o preço vir aqui em cima mesmo, capturar essa liquidez, vai deixar o ombro mais bonitinho, ele rompe e dá continuidade. Se ele rompe e dá continuidade, pessoal, vou até deixar esse oco aqui desenhado, tá? Aqui, olhem só, nós temos ponto de liquidez, que é esse triângulo que está sendo formado. Ó, o preço vai lá em cima, captura a região. Então aqui a gente fica de olho. Possíveis movimentos vendedores nessa zona, ali e aqui. Opa. Os dois pontos. Se o preço rompe, pessoal, ele vai trabalhar lá embaixo, tá? E a gente fica de olho nessas regiões aqui de reversão. Aqui, ali e aqui. Na microestrutura, você obviamente precisa de uma reversão do movimento para dar continuidade na alta, tá? Então fiquem atentos a essas regiões aqui. Um rompimento dela aqui. Pode capturar a liquidez, dá essa movimentação, tá? Então, aqui, pessoal, Euro-USD, possível reversão, beleza? A gente pode até puxar um pouquinho mais aqui, para não atrapalhar a semana, né? Fechou. Para não tomar muito tempo aqui com edição, esses aqui embaixo eu edito depois. Dá uma olhadinha em IFR. Ó, o IFR, pessoal, deu sobrevenda aqui nesse ponto, ele retorna, agora ele está normalizado, tá? Está normalizado. Não tem divergência, tá? Fundo topos descendentes, aqui topos descendentes também. Tá? Então ele pode manipular a região aqui superior. E as médias, Thiago, como que estão as médias? Ó, as médias, pessoal, estão praticamente aqui ancorando o preço, mas já trabalhou bastante abaixo delas aqui, hein? Então pode ter a captura de liquidez aqui para depois a reversão. Eu ficaria aqui com o movimento vendedor para essa semana, tá? No Euro-USD.
acho que acaba sendo mais provável. Entrando na reta final, pessoal, tá? Para não alongar muito aqui, então nós temos o USD JPY agora na sua tela. Temos uma estrutura que está sendo corrigida, tá? Então a estrutura já tem ali o nosso topo e agora ela confirma um fundo. Por que confirmou o fundo, Thiago? Porque ela rompeu topos anteriores, tá? Essa movimentação aqui, ó, não deu continuidade para venda, tá? Mas ele fez o rompimento, ancorou e deu uma igniçãozinha. Então quem pegou aqui movimentos curtos no intraday, tá? Com essa expectativa, se beneficiou. Média nesse camarada aqui. Vamos colocar aqui as curtas. Ó, ancorou a movimentação, deu continuidade. Tá? Então, no intraday você tinha que ter a atenção ali redobrada para ver até onde o preço poderia chegar. Temos ponto de interesse aqui. Temos uma ineficiência que eu não acho tão forte aqui. Temos um bloco de ordens na parte superior e o nosso lado da extremidade, tá? Eu vejo mais aonde? O preço trabalhando neste e neste aqui, tá? Nesses dois, eu vejo possibilidade de preço trabalhar mais ali. Aqui, houve o rompimento do topo, tá? Então, rompeu o topo, veio, trabalhou, deu continuidade, tá? Então, ele ainda trabalhou aqui. Eu vou até tirar a média para ficar mais claro. Vou até tirar aqui essa cunha descendente também, que já era uma figura de reversão. Então, vejam só, ele rompe fundo e depois reverte a movimentação. Ele induz a venda. Quem está ligado consegue pegar um pouquinho da venda ainda, mas fica atento, opa, o ativo está possivelmente formando sua reversão. Principalmente se você olha isso aqui. Prestem bem atenção. IFR, olha lá, região de sobrevenda. Depois divergência. Isso aqui, pessoal, ainda com candles fortes, é a última trombeta dizendo para você, olha, é o meu último respiro. Isso aqui é um movimento de indução, tá? Por que movimento de indução? Candles fortes na venda, divergência no FR e aqui atrás o preço já estava em região de extrema sobrevenda, tá? Então, atenção, atenção. Aí o que acontece? Pessoal, o preço vai lá, testa a máxima, tá? Testa a máxima, vem estudar a demanda novamente, faz o rompimento, gera liquidez interna e está continuando a sua movimentação. A expectativa aqui, como nós temos essa região nivelada, eu ainda continuo com expectativa de alta até esses pontos. Tá? Então, o SDJPY, ó, as médias ancorando o preço bonitinho, expectativa de alta até essas regiões. Vamos considerar aqui um fundo, podemos estar considerando esse camarada. Então, se houver o rompimento deste cara aqui, nós entraríamos aqui em um movimento vendedor. Tá? Movimento vendedor pode vir buscar essa liquidez, até mesmo essa outra lá. Eu acho que fica mais interessante este bloco de ordens aqui, que é uma região de compra, tá? Que tem aqui essa liquidez. Tá? Tanto essa aqui, quanto essa outra liquidez interna aqui, ó. Ok? O SDJPY então é isso, pessoal. Tá? Está corrigindo aqui a nossa estrutura. Está fazendo a sua correção de estrutura para movimento vendedor. A tendência é de baixa. Ó, tendência de baixa clara no preço. Tá? Vamos ver como que ele se comporta nessas regiões aqui. Tá? E rompendo essa nova estrutura, lá em cima uma quebra de característica, quebrando essa região ali, o ativo inverte a sua tendência de baixa para a tendência de alta. Tá? E o que a gente vem buscar? E depois a gente vem buscar os próximos pontos aqui, ó, de alta, tá? Os próximos topos. Tá? Essa seria a expectativa do preço. Ok? Indo para o nosso último ativo. E antes de chegarmos no nosso último ativo, pessoal, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com o seu colega, seu amigo que opera o mercado também, e se inscrever aqui no canal. Tá? Lembrando que o patrocinador oficial dessa transmissão é a corretora 4XC. Aqui abaixo você tem um link da corretora na descrição desse vídeo e também um link para você efetuar a sua abertura de contas. Pessoal, lembrando também que todos os meus produtos, o copy trading,
as nossas possíveis salas, aí a gente está estudando em abrir uma sala ao vivo para operações, todas elas terão aí o patrocínio da Forex e todos os nossos produtos têm patrocínio e a gente utiliza aí a 4XC, a Forex. Então, se você quer copiar as minhas operações de algoritmos quantitativos, tá? Operações 100% automatizadas, é aqui pela Forex. Tá? Então, sem enrolação, sem mais delongas, vamos voltar aqui para o gráfico. Não esqueça de deixar o seu like e abrir a sua conta na corretora 4XC. Pessoal, expectativa do ouro na semana passada, nós tínhamos aqui esses pontos, tá? O preço trabalhou nesse primeiro ponto. Aqui no intraday, se você é bem ligado, o preço tocou naquela região de interesse que o Thiago marcou, tá? No gráfico de 1 hora. Aí no intraday você observa, ele rompeu um topinho, testou demanda, deu continuidade, aqui você pegou uma belíssima compra. Tá? Então nós temos agora mais um ponto de liquidez na parte inferior, um fair value gap para ser fechado, mais um outro aqui. Estamos em uma tendência de alta, o preço faz uma correção. Tá? A gente pode até esticar esses camaradas. Esticar um pouquinho mais aqui e aqui. Aqui eu fico com uma região de liquidez no ouro para ser capturada. Tá? Então a gente pode ter essa captura de liquidez que levará o que, pessoal? Se acontece isso, para esse trabalho aqui, tá? Movimento comprador. Ali e aqui embaixo. Tá? Tendência de alta, claro, no ouro. E FR como é que está? Ó, apresentando já uma pequena divergência. Médias. Preço embolado com as médias, mas tudo bem, bonito. Então o que você deve se ater? O rompimento desse topo caracteriza a continuação no movimento de alta. Tá? Então o rompimento dele, permanência dele acima dessa região, movimento de alta. Onde que você deve ficar atento? Tá? Vou marcar este aqui. Movimento vendedor aqui. Este camarada e o lado da extremidade. Então são duas regiões que, querendo ou não, aqui é a alta histórica, né? Então fique atento como que o preço pode se comportar nesses dois pontos aqui. No meio do caminho tem alguns embrólios, tá? Tem essa região, mas acaba sendo muita coisa para a gente marcar. Tá? Então, ouro. No movimento aqui de baixa, pessoal, eu rompi alta aqui. Vamos lá, rompeu o topo. Validou a região, gerou liquidez, trabalhou no bloco de ordens, capturou liquidez mais liquidez interna. Aqui, pessoal, ele precisaria do que? O rompimento dessa região para continuar uma alta. E o teste nesse ponto aqui. Essa movimentação precisa de um rompimento. Caso o preço não consiga trabalhar nesse ponto aqui, ele descerá para capturar a liquidez ali inferior. Tá? Então o ouro, muita atenção nesses primeiros movimentos da semana. Tá? Na segunda-feira ele pode fazer esse movimentozinho aqui de alta, induzir e vir capturar a liquidez. Tá? Pode ocorrer isso, este movimento. Vem, captura a liquidez, trabalha nesse fair value gap aqui, depois ele dá uma continuidade para baixo, capturando essa liquidez interna aqui e dando uma reversão para alta, que é a sua tendência natural. Tá? Então, muita atenção aqui no ouro. No ouro. Eu vou até deixar essa linha em vermelho. Vamos dar uma olhada em tempos gráficos maiores. Deu uma boa puxada, 240 minutos. Gráfico de 4 horas. Está respeitando essa estrutura de movimento lateralizado. E a FR agora já está em região tranquila. Então, tendência de alta aqui para o ouro. Ok? Então, pessoal, com isso, com essa análise do ouro, nós encerramos o nosso panorama semanal. Espero que este vídeo lhe auxilie de alguma forma nas suas tomadas de decisões durante a semana. Lembrando que o patrocinador oficial do panorama semanal é a corretora 4XC. Para você que quer copiar os meus trades, tem um módulo de copy trading, é só acessar meu perfil no Instagram, tá? E lá você consegue ser redirecionado aí para a nossa landing page, onde você identifica ali os principais pontos de informação do copy trading e toma a sua decisão. Tá? Então, lá no meu Instagram também acaba tendo o histórico de rentabilidade do copy. Tá? Então, o Thiago Rabelo,
Thiago com TH Rabelo com 2 L's, esse é o IG, tá? Esse é o meu endereço do Instagram. No mais, muito obrigado a todos, tenham uma ótima semana e ótimas negociações. Até o próximo vídeo, capitalista. Tchau, tchau.